La próxima conferencia vuelve sobre uno de los puntos centrales de las dinámicas escolares, el tiempo, o mejor dicho, las temporalidades en las cuales se cruza y entraman nuestras prácticas educativas. Nos acompañará en esta oportunidad la doctora Ana Sueli Teixeira de Piño. Ella es doctora en educación de la UNED, del programa de posgrado de Educación y Contemporaneidad, con PhD en la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Lisboa, máster en Educación por el mismo programa. Graduada en Pedagogía de la Universidad Católica de El Salvador, con especialización en Supervisión de la Compañía Escolar de la Facultad de Educación de Bahía, especialización en Liderazgo Organizacional de la Universidad Estatal Beira de Santana. Actualmente es directora general de Prochete, Servicios Educativos EIRLI. Es investigadora por el Grupo de Investigación, Autobiografía, Formación e Historia Oral de Grafo y es autora del material didáctico para los primeros años de la escuela primaria del componente curricular del idioma portugués. Tiene una amplia experiencia en el área de educación, con énfasis en la educación inicial y continua de los docentes de educación básica en el campo de las prácticas de alfabetización, gestión educativa y tecnologías e innovación pedagógica. Quiero entonces que nos ayuden con el silencio y vamos a darle paso a la doctora Ana Sueli Teixeira de Piño, de Brasil. Fuerte el aplauso para ella y la bienvenida. Y gracias por acompañarnos hoy. Bom dia a todos os maestros, maestras de Antioquia. Bom dia! Ah, que bom! Quero inicialmente agradecer ao Comitê de Organização do Congresso, em especial a Nicolas Arata, coordenador de formação do Claxo, a Rodrigo Lopes Meza, gerente da CEDALC, aos representantes que aqui acabaram de se apresentar do Centro de Pensamento Pedagógico da Universidade de Antioquia, pela excelente oportunidade de poder participar deste Congresso Latino-Americano de Educação Rural e, com isso, poder compartilhar experiências com todos os maestros aqui presentes. Neste ato, pretendo contar a história de uma professora brasileira, baiana, que desde muito cedo aprendeu que a vida se constitui como um mosaico de possibilidades. E as nossas escolhas são como portas por onde acessamos e damos sentido ao que somos, ao que acreditamos e ao que nos move em direção a uma vida melhor para cada um de nós. Esta é Ana Sueli Teixeira de Pinho, que vocês veem na foto. E quero também dizer que só posso estar aqui agora compartilhando essas experiências porque tive a oportunidade de acessar a escola. Mas não somente acessar a escola, aprender e continuar aprendendo todos os dias da minha vida. Essa é uma menina de 6 anos que sonhava em ser professora. E essa é a menina que chegou aqui como doutora em educação no Brasil.
essa história dificilmente poderia ser contada de trás para frente. Porque dificilmente a minha família poderia imaginar que esta menina de 6 anos seria um dia doutora. Aprendi também e tenho consciência de que é preciso viver o presente e aproveitar cada oportunidade e considerar, e aí eu trago uma citação de um cantor brasileiro, Seu Jorge, que diz: o bom da vida é viver bem, é estar bem, é querer bem. Estou muito feliz de estar aqui e poder contar essa história, que ao mesmo tempo que é uma história pessoal, é também uma história social. Porque ao contar as minhas experiências de vida, faço referências às diferentes instituições que faço referência às diferentes instituições que contribuíram para o meu processo formativo. E aqui me refiro à minha família, que me assiste neste momento. Me refiro à escola, que continuo aprendendo, porque penso que ser professor é o privilégio de trabalhar e aprender ao mesmo tempo. Faço referência à universidade que me possibilitou estar aqui neste momento. Faço referência ao trabalho de professora, porque foi me conformando cada dia com novos conhecimentos. E faço referência aos amigos que ao longo dessa longa jornada tenho compartilhado, com os quais agora me confraternizo com todos os maestros e maestras de Colômbia, que neste momento os considero meus amigos, porque aqui compartilho experiências. Ontem participamos da mesa de trabalho, tivemos oportunidades de nos conhecer um pouco mais, de escutar experiências de vocês e aprender muito. Fiquei encantada com as produções que foram aqui apresentadas na minha mesa de trabalho. E podemos dialogar sobre questões que venham me debruçando e que me interessam em particular, a questão do tempo escolar. Cecília Meirelles, uma poetisa importante para nós brasileiros, nos brinda com essas palavras. Mas a vida só é possível reinventada. E é isso que nós fazemos todos os dias quando acordamos. Nos reinventamos para nos transformar em pessoas melhores. Porque só assim será possível construirmos um mundo melhor, mais humano, mais inclusivo, mais democrático, mais generoso e mais capaz de acolher todos os outros sujeitos com quem dialogamos e compartilhamos essa experiência na Terra. Um outro poeta que admiro, na qual sua obra se fala de bichos e de animais. Então, além de compreender as narrativas autobiográficas como narrativas que são entrecruzadas
com tantas outras histórias, porque ao narrar a minha vida, eu narro a vida de muitos outros que aqui não estão mais. E outros que continuam a conviver comigo ao longo dessa jornada. Concordo então com o pensamento de Manuel de Barros, nosso escritor pantaneiro, quando ele escreveu num livro que se chama Memórias Inventadas. E ele diz que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros. A importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que essa coisa produza em nós. Fico muito encantada com essas palavras, porque acho que nós não podemos, como maestros, perder a capacidade de nos encantar com a vida. Acho que ser uma professora e estudar os fenômenos da educação nos dá eminentemente essa oportunidade de nos encantar. E, sobretudo, de sonhar. Porque a nossa vida, ela é constituída dos sonhos que acreditamos realizar. Então, é a partir dessa premissa que quero, então, dialogar com vocês o tema dessa conferência, que se chama Temporalidades, Educação Rural e Multigrado, Práticas Pedagógicas e Processos de Aprendizagem. Para seguir, gostaria de saber se estão me compreendendo. Sim! Que alívio, hein? Tenham sofrido, hein? Tenham sofrido, mas me ajudem. Estou falando devagar? Sim, bem espaços? Então, a partir dessa temática, a minha intenção é contar a minha história e, ao fazer isso, encontrar pontos de interseção com a história da educação no Brasil, em especial com a história da educação rural, nos diferentes contextos que dão carne e vida às histórias de professores que atuam frente ao desafio das classes multigrados. Aqui temos fotos de crianças recebendo-nos numa escola ativa, que vou compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Crianças autônomas que nos recebiam para revelar as suas aprendizagens. De fato, nada na vida se dá por acaso, porque nada é do nada. Essa é uma máxima que acredito muito, porque ao receber o convite para participar desse Congresso Latino-Americano de Educação Rural, me reportei ao fato de que meu interesse por educação rural nasceu aqui em Colômbia. Em 1997, eu era gerente da Educação Básica da Secretaria da Educação do Estado de Bahia e, nessa ocasião, participei da formação sobre a metodologia Escuela Nueva, inspirada nas ideias de Vic Kober, e com isso comecei a refletir
a necessidade de adequação dos currículos à realidade das escolas rurais multigrados. Fato que não era considerado ainda pelos sistemas de ensino brasileiro, tampouco pelas escolas de formação de professores. Esse modelo da Escola Nova foi difundido não só na Colômbia, como em outros países da América Latina, e inclusive o Brasil, que, a partir de 1998, iniciou o processo de implantação de um projeto denominado Escola Ativa. Participei desse momento de implantação em alguns municípios da Bahia, posteriormente também em municípios de outras regiões do Brasil, a exemplo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste brasileiro. Como sabem, o Brasil é um país de dimensões continentais. Quando nos referimos a essas regiões, nos referimos a localidades distantes e muito grandes, com muitos desafios. Esse projeto Escola Ativa foi implantado em realidades do Nordeste, onde a seca ainda se faz presente e ainda desafia a condição de vida e dignidade de homens, mulheres e crianças. Também foi implantado na região norte, na nossa Amazônia, com os desafios das populações da floresta, das populações ribeirinhas, que precisam acessar a escola para que todos tenham garantido o direito de educação. Esse projeto nos rendeu muitas alegrias, porque pude interagir com professores de classes multigrados e com elas aprender o que era uma escola rural e como tornar possível a garantia da aprendizagem das crianças em realidades tão complexas. Passados mais de 20 anos após a minha primeira vinda aqui, estou mais uma vez aqui, agora firme no propósito de contribuir com as minhas reflexões e resultados de pesquisas que possam colaborar para a melhoria da educação rural no Brasil, na América Latina e no mundo. No ano de 2000, assumi a função de supervisora educacional do Ministério da Educação do Brasil e fui supervisora no município de Camaçari, um município da região metropolitana de Salvador, que hoje tenho a alegria de estar acompanhada da sua secretária de Educação, professora Neurilene Martins Ribeiro, que me antecedeu na sua linda apresentação. É muito bom poder compartilhar com colegas de grupo, de pesquisa, que fazemos parte do Grafo, e poder, de forma afinada, continuar acreditando na educação das crianças. Nesse período, quando fui supervisora das escolas rurais de Camaçari, Camaçari é um município que tem uma característica muito singular, porque é um município de grande extensão, que tem escolas rurais em áreas que são litorâneas, mais ou menos, porque as escolas ficam situadas na costa litorânea,
porém, ficam afastadas em vias rurais, não do lado da praia. Então, as escolas não ficam do lado da praia, apesar de estarem na localização da costa litorânea. E aqui a foto das professoras de Camaçari, com quem aprendi muito sobre escolas rurais e sobre classes multigrados. Professoras que, assim como vocês, não se intimidaram de assumir o desafio de implantar o projeto e de acreditar que as crianças podiam ali aprender. Então, faço aqui homenagens a cada uma dessas professoras que continuam a sua militância como professoras da rede pública de ensino de Camaçari. Depois dessa experiência em Camaçari, fui convidada pelo Ministério da Educação para dar seguimento ao processo de implantação do projeto, agora nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Portanto, o projeto Escolativa não só me oportunizou conhecer as escolas rurais do meu estado e do município de Camaçari, como me oportunizou conhecer o meu país. Porque foi nessa experiência que pude comparar, estabelecer relações de como vivíamos na Bahia e de como eram as condições de vida em outros lugares que conhecia apenas dos livros. Então, foi com as escolas rurais que pude conhecer o interior do Brasil, andar de barco no Rio Amazonas, no sol de Cuiabá, ou na região da Seringa, no Acre, na beira do foz do Rio Amazonas. E andar de táxi aéreo, sobrevoando a floresta, com o coração quase saindo. Né? Com realidades muito distintas das que estava acostumada. Dessas interações, muitas perguntas. Costumávamos fazer formação, e eu era também professora da Universidade Católica de Salvador. Trabalhei 20 anos fazendo formação inicial de professores, mas foi na interação com as professoras das escolas rurais que me deparei com as principais perguntas para as quais não tinha respostas. Aquilo começou a me inquietar muito, porque não tinha o que dizer aos professores, que me perguntavam como organizar um trabalho pedagógico para atender a tantas crianças. Com saberes diversos, como dar conta de uma realidade tão complexa como essa. Essas questões que eram ali postas estavam, de modo geral, silenciadas. Havia um silêncio por parte da academia, das universidades, dos sistemas públicos de ensino, das escolas de formação dos professores sobre o trabalho docente desenvolvido em classes multigrados em contextos rurais. As professoras costumavam ir participar dos processos de formação continuada que eram oferecidos como se a realidade delas fossem as mesmas das escolas urbanas. E elas saíam de lá perplexas, porque entravam com as perguntas e saíam com mais perguntas. Porque poucas oportunidades tinham de refletir as questões de maneira contextualizada.
É só para não cair. Graças. Então, esse silenciamento, ele também me incomodava, porque procurava as respostas e não encontrava. E foi, então, a partir dessa experiência que fui me investir na carreira de pesquisadora. Foram as questões postas pelas professoras das escolas rurais multigrado que experimentei a pesquisa no mestrado. E, nessa ocasião, discuti a heterogeneidade fundante das classes multigrado do meio rural entre a persistência do passado e as imposições do presente. Essa dissertação, para mim, foi muito importante no meu processo de formação, porque passei a entender que a heterogeneidade é constitutiva da escola, porque assim somos diferentes. E essa diferença que nos constitui ao longo da nossa história de formação foi tomada como obstáculo para aprender. E hoje temos o desafio de desaprender isso. É preciso desaprender que a diferença é um obstáculo para assumir a diferença como potência de aprendizagem. Em todos os espaços sociais, onde mais aprendemos, é onde temos a oportunidade de interagir com ideias diferentes. Apenas na escola, ainda alimentamos a expectativa de que para aprender é preciso que os iguais estejam juntos. Foi com essa dissertação de mestrado onde pude refletir a persistência do passado, porque na universidade, em alguns momentos, quando participava de algumas disciplinas, e professores que não estão implicados com essa discussão me perguntavam: por que você estuda isso? Por que você estuda escolas multigrado se isso vai acabar? Por que você está insistindo? Isso é passado. E todas essas falas eram decorrentes dessa invisibilidade das escolas rurais e das suas demandas pedagógicas. Uma questão que emerge do mestrado era o fato de que o tempo pedagógico representava um desafio a ser enfrentado no trabalho nas escolas multigrados. E foi essa questão que emergiu da pesquisa do mestrado que eu conduzi para pensar, então, que tempo era esse que as professoras me falavam. Ana, é muito difícil ensinar numa classe multigrado, porque não é possível atender a todas as crianças ao mesmo tempo. E das professoras da pesquisa, às vezes me dava conta de que, enquanto ela atendia uma criança, a outra está aqui atrás perguntando uma coisa e parecia que ela tinha sentidos de todos os lados. Escutava, via tudo o que estava acontecendo, não é? De forma muito dinâmica. Então, a partir desse desafio, percebi que a escola era uma escola montada a partir de um tempo ainda baseado na lógica urbano-industrial. E isso era muito sério quando confrontado ao contexto rural. Como adotar uma lógica temporal que pouco dialoga com a vida das crianças? Então, o que eu pude constatar nessa ocasião
é de que o tempo da escola, mesmo nas classes multigrados, era um tempo que privilegia o cumprimento sincronizado de tarefas iguais para todos, onde se estabelecem padrões de aprendizagem ao final de períodos definidos, meses, bimestres, semestres, anos, e se submetem às temporalidades individuais, ao tempo das tarefas propostas, praticamente ignorando as experiências relacionadas ao tempo em sua dimensão subjetiva. Dessa reflexão, pude aprender muito para pensar que tempo era de fato esse. Em 2007, assumi a coordenação do ensino pedagógico da Rede Municipal de Salvador, cidade onde vivo, onde nasci. E nesse período me dei conta que a cidade de Salvador possui 4 ilhas. As Islas de Salvador. E também me dei conta que a política pública em andamento não reconhecia a existência dessas escolas. Para o Ministério da Educação, as escolas das Ilhas de Salvador são consideradas escolas rurais. No entanto, a política de educação de Salvador é pensada para escolas urbanas. Essa constatação me fez, de novo, ficar inquieta. Como a política pública de uma cidade não reconhece todos os seus territórios? A política tinha dificuldade de enxergar as especificidades das escolas das ilhas. Então, a partir de agora, eu vou dialogar com vocês os resultados da pesquisa de doutorado e também das outras pesquisas que venho desenvolvendo no grafo sobre as relações entre as temporalidades dos sujeitos e a multisseriação. O grafo é um grupo de pesquisa muito acolhedor, que tem pesquisadores do estado da Bahia em diferentes pontos do estado, onde, de modo geral, sob a liderança do professor Eliseu Clementino de Souza, nós temos oportunidade de pensar as diversas ruralidades brasileiras e também no mundo, porque pensar esse rural é não somente pensar as ilhas com as marisqueiras e pescadores, mas também pensar o rural da agricultura, da agropecuária, das populações das florestas, das populações indígenas, das populações quilombolas. São muitas ruralidades que integram esse mosaico no Brasil e no mundo. Exemplo disso, vou trazer agora uma breve narrativa do senhor Bira, pescador da Ilha de Maré, onde desenvolvi a pesquisa. E seu Bira diz assim: aprendi com meus pais, sempre pescaram. E um outro senhor que também me ensinou muita pesca. Para ser pescador, é preciso ter conhecimento. A prática da pesca sobre a maré, vento, lua. Sobre esses tipos de coisas que a gente aprende mesmo é com o tempo. O tempo vai ensinando aos pescadores. Já seu Moisés, outro pescador da Ilha de Maré, assinala:
Todo pescador, quando ele não tem vivência ainda com o mar, tem um certo pressentimento, tem medo. Com o passar do tempo, ele vai se acostumando. Esse medo eu não tenho. Tenho que respeitar a situação. Respeitar o próprio mar, a natureza, quando ela está revoltada, porque quando a gente não tem aquele conhecimento profissional, nós vamos lá por ignorância. Quando a gente sabe, não é mais ignorante. Passamos a respeitar e encarar o perigo. Digo a vocês que seu Moisés se constituiu como meu principal interlocutor na pesquisa de doutorado. Vocês vão dizer, como? Porque, ao interagir com as professoras, nas suas narrativas autobiográficas, fui apresentada a uma maré que era quase uma vilã. Porque, para as professoras de dentro da escola, a maré impedia, muitas vezes, que as crianças acessassem a escola. Ou que os pais não pudessem vir às reuniões porque estavam na maré. Logo de início da pesquisa, aceitamos a possibilidade, definimos, de incluir outros sujeitos, membros da comunidade da Ilha de Maré. E então, seu Moisés era um dos interlocutores e outros que me fizeram ver a Maré como a mãe provedora daquela ilha. Então, seu Moisés me apresentou uma concepção temporal muito distinta da que vinha refletindo até aqui, naquele momento, ou daquela concepção apresentada pela instituição escolar presente nas narrativas das professoras. Seu Moisés me apresentou uma concepção temporal baseada na aventura. E ele narrou para mim um dia dizendo que o tempo dele e a vida dele como pescador era aventura. Essa narrativa do tempo como aventura me fez enveredar por outros caminhos, porque precisava entender o tempo naquela perspectiva. Vou ler mais uma vez agora uma outra narrativa, e quero, a partir dessa narrativa da professora Ana, refletir alguns aspectos com vocês, aspectos que já destaquei aí na tela. Pensar, então, a multisseriação ou multigrado como forma de organização da escola me fez ressaltar a relação entre tempo e diferença. E a professora Ana, uma professora de classe grado, seriada, de terceiro ano, fez a seguinte narrativa. Em relação às classes multigrado, eu vejo a dificuldade das outras colegas. Ela estava se referindo às professoras de classe multigrado. Eu mesma nunca trabalhei. Inclusive, na sala de Bianca, professora do primeiro e do segundo grado, eu ouvi ela falar que tem ninhos do primeiro ano que estão melhores que os ninhos do segundo ano. Aí, ela fica sem saber como fazer. E fica difícil. Eu acho que sala multigrado é muito difícil. A diferença é porque ela tem 2 grados. Tem que planejar para 2 classes. Eu trabalho só com uma. A minha turma não ia ser diferente. Nesse caso, para mim, fica até mais difícil do que no caso da professora da classe multigrado. Porque ela tem 2 formas de trabalhar na multigrado,
e eu só tenho uma forma. Então, eu é que vou fazer essa separação. Vejam que na fala da professora Ana, ela revela que no começo da narrativa ela diz que a sala multigrado é mais difícil do que a dela. E depois ela reconhece que a sala dela é mais difícil, porque quando ela entra, ela tem informação de que é terceiro grado, mas dentro da sala tem crianças que sabem ler, tem crianças que não sabem ler, tem crianças que já estão repetindo por mais de um ano, e isso é muito difícil. A narrativa da professora Ana me fez refletir que o grande desafio do multigrado não é o multigrado em si. O que a professora revelou para a gente é que os conhecimentos dos alunos não correspondem nem sempre ao grado em que eles estão matriculados. Também ela nos diz que a homogeneidade foi assumida como um princípio estruturador da prática docente. E um outro aspecto que eu gostaria de me ater é o fato de que o tempo escolar foi reduzido à ideia de ritmo padrão. Quero me ater agora sobre esse aspecto, porque ontem, nas discussões com vocês, lá na minha sala, não é? Na mesa de trabalho, tive a oportunidade de refletir com alguns professores, porque está no princípio da escola noiva e está no princípio do discurso pedagógico de modo geral, que não se esgota na Colômbia, mas está em toda parte, de que é preciso respeitar o ritmo. O ritmo de aprendizagem dos ninhos. Quero, então, me debruçar um pouco sobre isso, para dizer que isso, na minha perspectiva, não é possível. Mas e agora? Quero dizer que não é possível porque sempre que escutava, e nas narrativas das professoras, isso vem muito forte, de que é preciso respeitar o ritmo dos estudantes. Só que o ritmo, fiquei perguntando, o que é ritmo? Porque precisamos desconfiar das palavras. Antes de dizermos que é preciso respeitar o ritmo, é preciso perguntar, então, o que é ritmo? E quando fiz a pergunta, o que é ritmo? Aprendi que ritmo é repetição regular de movimento. Ok? Na música, é possível ritmo. Bate, faz música. Se não tem ritmo, difícil, música. No entanto, quando consideramos nós outros sujeitos, me parece que este conceito não pode ser aplicável. Porque, quando digo que é preciso respeitar o ritmo, transformo o ritmo em uma condição biológica. E já aprendemos com muitos pesquisadores que a aprendizagem não se dá apenas na dimensão biológica. As crianças aprendem na medida que interagem socialmente com os outros. E, se dissermos que é preciso respeitar o ritmo das crianças, podemos correr o risco de condená-los a uma condição de tempo que não respeita a sua própria temporalidade. Vou me referir daqui a pouco mais sobre isso, mas também pensar da narrativa da professora a relação entre tempo e diferença. Vamos adiantar. Então, no doutorado, pude refletir o
tempo escolar como uma economia temporal. Porque na escola tudo é tempo. Tempo, hora de começar, hora de terminar, semestres, bimestres, unidades, a idade das crianças, o tempo das aulas, tudo é tempo. Mas, muitas vezes, o tempo e as temporalidades, que é como me refiro ao tempo apropriado pelos sujeitos, nem sempre são considerados. E aí, incluo os nossos tempos dos professores e também o tempo das crianças. Durante a pesquisa, refleti esses quatro aspectos que gostaria agora de tratá-lo. Primeiro, considerar que o tempo escolar é um tempo atravessado pelos demais tempos sociais. No meu caso, o tempo da maré precisou ser tomado como referência para entender o tempo das escolas na Ilha de Maré. Ou seja, o tempo da maré ou o tempo do trabalho atravessa o tempo da escola. E a escola precisa estar atenta para escutar o que acontece do lado de fora. Porque ao chegar na escola, as crianças são representantes legítimos desses diferentes tempos sociais. Uma das escolas da minha pesquisa fica cravada na praia, na maré. E as crianças assistem à maré por trás da grade. Porque grades para proteger a escola, mas protege as crianças também de poder ver a maré. O calendário escolar e o tempo das práticas simbólicas. Porque é preciso considerar que, para além do tempo urbano, cada comunidade tem a sua própria forma de vivenciar as práticas simbólicas, das festas, das formas de organização, da forma do trabalho, das músicas que são usadas para plantar, para colher, e que as crianças aprendem desde muito cedo e que isso, de modo geral, não se constitui parte dos currículos escolares. Faz muito mais sentido para as crianças se esses conteúdos também estivessem na escola. As festas, quando acontecem, muitas vezes os professores dizem: se montamos aula, as crianças não vêm. Então, agora, fazemos as crianças fazer trabalho de campo na festa. Tem uma festa centenária na Ilha de Maré, a festa da Nossa Senhora das Neves. E as crianças vão com a responsabilidade de fazer trabalho de campo. E ficava eu aqui pensando se as crianças não sabiam mais da festa do que as professoras. O tempo livre também precisa ser considerado. Aquilo que as crianças fazem fora, quando não estão na escola. Porque as crianças continuam aprendendo. Só que é preciso garantir tempo livre para brincar. Porque as crianças aprendem enquanto brincam livremente. A escola não pode querer tomar todo o tempo das crianças. E às vezes queremos, passa atividade para casa. Não, tem que fazer tudo. As crianças querem brincar, querem jogar bola. Isso também precisa ser considerado. E as temporalidades dos sujeitos, que prefiro assim chamar, a não reduzir isso a ritmo, porque ritmo é uma dimensão temporal relacionada à velocidade. Ok? Velocidade. E o tempo não é só velocidade. Existem outras dimensões do tempo subjetivo humano que também precisam ser considerados. Mikhail Bakhtin
ao refletir sobre o tempo, diz, e ao ritmo, tem um texto belíssimo do Carlos Faraco, estudioso do Bakhtin, que diz que o espírito não é portador de um ritmo. E aí ele diz que o conceito de ritmo é um conceito axiológico, ou seja, já é valorado. À medida que falo que uma pessoa tem um ritmo, eu já atribuo um valor a este tempo. E na maioria das vezes, a forma como nós, professores, representamos as crianças é de que muitas vezes aquelas que não acompanham a escola é porque são lentas, são lerdas, são atrasadas. E, na verdade, quando assim afirmamos, não é porque observamos a temporalidade das crianças, mas medimos a sua temporalidade comparada a um ritmo médio estabelecido como padrão para ser medido e exigido o seu cumprimento por todas as crianças. Queria, então, nesse momento, afirmar que os resultados da pesquisa parecem convergir com as ideias do Bernardo Toro, filósofo e educador colombiano e um dos mais importantes pensadores da educação da América Latina, ao afirmar que a educação na América Latina só irá mudar quando aprendermos a cuidar das pessoas que são estranhas e desconhecidas a nós. Ou seja, só muda quando nos preocuparmos com o filho do outro. Essas reflexões são muito importantes para mim, porque é preciso pensar uma outra concepção de tempo. Uma concepção baseada na simultaneidade, que pressupõe não a imposição, mas o encontro com o outro. Um tempo onde a gente pode coexistir e interagir com o outro e com ele aprender. A simultaneidade como possibilidade de tempo, onde quanto mais ricas forem as interações entre as crianças, mais aprendizagem poderá acontecer. Nesse contexto, então, eu vou já caminhando para a finalização, pensar a simultaneidade como possibilidade de tempo. A relação ética com o outro é uma condição para as práticas educativas e pressupõe o seu reconhecimento não como representação, mas como diferença. O enfrentamento do reconhecimento distorcido do aluno. Muitas vezes não olhamos as crianças de como elas são de fato, mas como gostaríamos que elas fossem. A concepção de tempo enquanto ritmo é problemática, pois insistir nessa ideia é impor um tempo que nega a condição de sujeito do outro. O tempo escolar, então, é invitado a reconhecer a existência e a legitimidade de outros tempos, para além do seu. Seja o tempo da maré, o tempo do trabalho, o tempo das práticas simbólicas, o tempo livre e as temporalidades dos sujeitos. Tudo isso aponta para se pensar o tempo escolar como simultaneidade, que pressupõe não a imposição, mas a coexistência de múltiplos tempos e temporalidades, sejam eles individuais, sociais, culturais ou naturais. Conclui-se, portanto, que a compreensão do tempo escolar, de um lado,
depende de um olhar atento para os outros tempos sociais que atravessam o tempo da escola. E de outro, precisa de uma atenção especial às interações realizadas entre os sujeitos no interior da sala de aula. Afinal, o tempo escolar não é algo que se possa controlar, porque ele é da ordem do acontecimento em que se dá o encontro com o outro. Fecho, então, compartilhando o poema Palavras Mágicas, de Carlos Drummond de Andrade, poeta precioso para nós, e convido cada um de vocês a observar as suas práticas docentes, de modo a buscar nas palavras e nas ações o sentido de ser professor em escolas rurais. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira no mundo todo. Se tarda, o encontro. Se não a encontro, não desanimo. Procuro sempre. Procuro sempre. E minha procura ficará sendo minha palavra. Muito obrigada. Agradecemos a nuestra invitada, Ana Sueli Teixeira de Piño, de Brasil, que nos acompañó en esta ponencia para el día de hoy. Gracias a ella por aceptar nuestra invitación al primer Congreso Latinoamericano de Educación Rural. Tenemos solo una pregunta por acá porque el tiempo está muy medido. Sí, vamos entonces, por favor, a darle espacio a una de nuestras invitadas. Adelante, ¿me regalas este micrófono? Sí, gracias. Una sola pregunta, por favor, porque estamos con el tiempo hoy medido. Ana, tenemos por acá una inquietud, si nos acompañas acá adelante para resolverla. Buenos días para todos, agradecimiento por ello y también a la doctora Ana. Estamos en un evento que considera la educación rural en Latinoamérica, que para nuestro Ministerio de Educación Nacional, en el marco de una maestría que estoy realizando, veo que hay confusiones o no hay algo que especifique, además del PER, que es el Proyecto Educativo Rural, que especifique en sí normas y leyes que tengan que ver, que centren de verdad la educación rural y lo que se piensa. O sea, todo se descarga en Escuela Nueva, y Escuela Nueva es un modelo flexible, no es educación rural, o sea, hace parte de lo que es educación rural. Usted menciona que lo llevan a Brasil, ¿cierto? Sin embargo, se me ocurren muchas cosas teniendo en cuenta el tiempo, que acá siempre ha sido limitado. Quisiera preguntarle varias cosas. Entonces, el asunto del tiempo, me pareció muy importante el hecho que usted cuestione el ritmo, ¿cierto? Cuando estamos en escuelas multigrado, yo soy educadora, también soy docente unitaria, monodocente, y bueno, hay otras maneras de referirlo. Nosotros en la escuela rural tenemos la posibilidad de, digámoslo así, ser más laxos y de respetar, entre comillas, un poco más el tiempo del niño, ¿cierto? Se supone, pero también tenemos que responder a políticas institucionales, a políticas curriculares y a políticas nacionales. ¿Cómo llevar a cabo un respeto al tiempo del niño cuando a nosotros como docentes, perdón la expresión, no la tienen acá montada? Pues nos tienen vigilándonos, es que no responden. Algo muy sencillo, un niño me perdió unos logros en el primer periodo y no me, a pesar de que en el segundo periodo el niño logra obtener esos logros, perdón por lo que digo, y yo quiero cambiar la nota porque me lo recuperó, o sea, logró, perdón por la redundancia, el logro, y me dicen, no, es que no se puede. O sea, uno no tiene todo un año para ver los logros del niño y poderlo poner, no, porque es que no se puede, porque no se puede, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el respeto? Aunque usted problematiza el asunto del ritmo, Lo segundo es, se piensa de una u otra manera en las temporalidades y
las asincronías que hay entre lo que se pone y lo que se da, pero parece que la escuela nuestra y nuestro Ministerio de Educación y otros no está respetando tampoco el avance y las necesidades de la pluriruralidad o de la diversidad de la ruralidad. Acá no se tiene en cuenta lo que usted decía en Bolivia, que es que la educación rural para la zona cafetera, la educación rural para la zona costera, para la zona maderera, para la zona panelera, no. Los niños en cultivo de café, algunos dejan de asistir. Antes existía un calendario para ello, ya ¿Me no. ¿Qué disculpas? hacer? Vamos a hacer Ya, breve voy a esas dos precisar. preguntas. ¿Qué hacer entonces. con eso? Gracias. ¿Qué hacer cuando no se respeta ni siquiera las condiciones particulares de cada zona y que no lo tienen en cuenta desde el ministerio como tal? Doctora Ana, por favor, gracias. As questões aqui apresentadas pela professora Andrea são de grande importância para seguirmos na reflexão que apresentei. Primeiro, é preciso pensar que todas as vezes que a política pública, ao menos no Brasil, propôs reforma curricular, todas as vezes se ampliou o tempo. Antes, tínhamos uma educação primária de 4 anos. Depois, aumentamos para 6 anos. Depois, na LDB de 71, foi para 8 anos. Recentemente, no Brasil, em 2006, aumentamos para 9 anos, de 1º ao 9º. Então, todas as vezes que pensamos em reforma curricular, aumentamos o tempo. Já não temos mais tempo, não tem mais como aumentar agora, acho que não. Mas, poucas vezes, refletimos a qualidade do tempo oferecido às crianças nas escolas. Então, quando me referi a considerar as temporalidades do sujeito, é nos desafiar a refletir o que acontece nesse tempo. E aí, quando falamos de classe multigrado, temos um principal desafio, que aí quero agradecer a sua pergunta, porque na conferência não pude entrar, que é pensar que a classe multigrado não pode ser a justaposição de grados no mesmo espaço. A classe multigrado precisa ser reconhecida como uma única classe, com sujeitos distintos, que têm conhecimentos diferentes a serem compartilhados e aprendidos entre si. Se assumirmos, Andrea, essa perspectiva, o professor da classe não tem que dar conta de 5 currículos. Ele precisa dar conta do currículo necessário para atender aquelas crianças concretas. Acho que a própria definição multigrado nos engessa, nos compromete. Por isso é preciso desconfiar das palavras. Quando falamos em classe, essa palavra ela remonta ao início do século XX no Brasil, portanto, estamos falando de algo que é muito recente. E classe tem a ver com classificação, ok? Então, se digo, vamos aqui classificar, as maestras ficam desse lado e os maestros ficam desse lado. Não vai poder, na classe de maestras só vai ter mulheres. Não é possível classificar e agrupar coisas distintas e chamar de classe. Não é? Por quê? Classifico multigrado. Boto todo mundo junto, todo mundo diferente e digo que é classe. Não é classe? Então, acompanhando o raciocínio. Então,
acho que o principal desafio das escolas rurais multigrado é enfrentar a composição dos grados, reconhecer as crianças concretas como são, com seus saberes, seus conhecimentos, seus interesses e as suas potencialidades de aprendizagem. E aí podemos sim construir um currículo interessante, dinâmico, atento ao que acontece do lado de fora. E aí as diversas ruralidades passam a ser objeto de investigação, porque será diferente estudar numa escola da Ilha de Maré ou estudar numa escola onde a floresta nos convida a aprender todos os dias. Obrigada, Andrea. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ana Sueli por su intervención y también por las respuestas.